Diniz. Bom, queria que você falasse a respeito, o Corinthians chega ao quarto jogo sem perder no Campeonato Brasileiro, qual a importância desse resultado, e também a respeito do desempenho da equipe, principalmente depois que o Corinthians fez o primeiro gol, o Bahia praticamente dominou o resto do jogo. Então, primeiramente, boa noite. Para contextualizar, eu acho que é importante a gente, o 4 jogos sem perder, a gente veio para poder arrancar a bola mais rápido do Bahia. Tem uma coisa que vocês talvez não perguntem, mas eu vou falar já. O Bahia jogou na terça e jogou na quinta noite. Mais a viagem, mais o calor que é aqui, mais um gramado que é ruim para jogar o jogo, gera muita insegurança. Aí você soma tudo isso. O primeiro tempo eu acho que o Bahia, a gente fez o gol cedo, aí a gente depois estava com um pouco de dificuldade de achar os tempos de pressionar, porque para pressionar alto o tempo todo é mais difícil e a gente queria pressionar. E eu acho que o Bahia jogou melhor no primeiro tempo, assim, teve mais posse, mas no segundo tempo, tanto é que jogou melhor assim, é aquele melhor que o Hugo não fez nenhuma defesa, o goleiro também fez nenhuma defesa, não teve perigo real de jogo, então foi um jogo meio controlado, foi um jogo meio disputado, muito disputado, sem ter assim, muito protagonismo. O Bahia teve um pouco mais de posse que a gente, um pouco mais de controle com a bola, né? Que era uma característica do time deles, como é a nossa também. E ficou tão evidenciado que a parte física pesou, que a hora que a gente começou a mexer, a gente ficou melhor que o Bahia. Os últimos 20 minutos nós jogamos melhor que o Bahia. Então não foi o tempo todo que o Bahia pressionou a gente. Depois, acho que os 25 minutos finais, a gente, toda hora que pressionava, eles chutavam, que não é característica deles, e a gente conseguia ganhar a maioria das segundas bolas. A gente estava mais perto de fazer o gol nos 20 minutos finais do que o Bahia. Então, o que eu vejo do jogo como um todo, a gente não perdeu 2 pontos pela dificuldade do jogo, por ser muito em cima da quinta-feira, e a entrega dos jogadores foi absoluta. Os jogadores, assim, não faltou nenhum pingo de vontade, os caras foram guerreiros, aí muito mesmo, porque foi muito difícil pegar a sequência, jogo no início, de jogar na quinta noite e ter que vir aqui às 4 da tarde. Não teve nem tempo hábil de recuperação. Então, eu acho que o jogo, todas as circunstâncias do jogo, a gente queria ter jogado um pouco melhor com a bola, isso é evidente. Queria ter jogado igual jogou o primeiro tempo contra o Remo. A gente não conseguiu, mas o time soube se superar e conseguiu levar um ponto daqui. Queríamos levar mais, mas a gente tem que seguir. Não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo assim que a gente não conseguiu ter domínio, mas o nosso adversário é um adversário. O Bahia é um adversário que tem hoje investimento, tem tudo em dia, tem condições, tem banco. O banco do Bahia é o Willian José, o Everton Ribeiro, o Sanabria. Então a gente jogou contra uma equipe muito boa e muito bem treinada. Diniz, boa tarde. Alexandre de Mendes, Portal Meu Timão. Ô Diniz, queria que você falasse um pouco do clima, né, da animosidade entre as duas equipes, a confusão ali no final do primeiro tempo. Você acha que saiu faísca demais, um pouco além do que você esperava, ou estava ali meio que na expectativa de um jogo pegado, também de repente provocado? Eu acho que passou um pouco do tom ali, mas ainda bem que no segundo tempo não teve. Assim, eu acho que tanto o Bahia quanto o Corinthians no segundo tempo vieram e o jogo foi mais... O jogo não mudou muito a característica do jogo, do que foi o primeiro tempo. Até não foi um jogo bonito, não achei um jogo bonito. Foi um jogo com pouca chance de gol, mas continuou sendo um jogo pegado, mas um jogo com menos confusão. Então acho que o que vale, acho que no segundo tempo todo mundo voltou mais preocupado em jogar a bola e menos em arrumar confusão. Boa noite, Matheus Ribeiro do Rio. Você comentou da entrega dos jogadores hoje, que foi, né, inusual, que você costuma cobrar deles, hoje foi acima da média também. E eu queria perguntar de um jogador específico, foi o Caio César. Hoje foi um jogador muito caçado em campo, e eu vi que vocês dois conversaram algumas vezes, no primeiro tempo principalmente, ali junto com ele, com o Matheusinho. Qual que é a sua análise a respeito da atuação dele, que vem sendo cada vez mais protagonista nesse time, e também o seu parecer quanto à arbitragem, que no primeiro tempo, para além das confusões, também foi um jogo muito picado e com muitas faltas em cima do próprio Caio também. Eu acho que a arbitragem ela teve critério no jogo, que isso é uma coisa importante, e obviamente que eu achei que se o jogo tivesse sido coibido com cartões um pouco cedo, talvez teria diminuído um pouco a temperatura do jogo. Mas eu não tenho grandes queixas pela arbitragem no jogo de hoje, não. Acho que ele manteve um critério meio que para os dois times. Em relação ao Caio, eu acho que um jogador, é muito clara a evolução do Caio como jogador, a maturidade que ele está desenvolvendo no Corinthians. Não é fácil jogar no Corinthians, com a camisa do Corinthians. E hoje ele era o nosso jogador que estava levando mais vantagem em duelos individuais, né?
E eu acho que ele teria tido uma vida um pouco melhor se a arbitragem tivesse amarelado, porque teve mais de uma falta para amarelo em cima do Caio César. Talvez teria evitado até um pouco a confusão que teve, que a confusão foi com o Caio, de tantas faltas que ele recebeu. Boa noite, vereador do TV Globo. Eu queria te perguntar sobre dois tópicos que não são necessariamente desse jogo, mas hoje a gente teve a estreia do impedimento semiautomático. Queria sua avaliação sobre a chegada dessa tecnologia no Brasileirão, o que você acha, né, de dar essa possibilidade. E, a partir do próximo mês, existe a possibilidade, expectativa de que outras regras que foram vigentes na Copa do Mundo também comecem a ser aplicadas, como o goleiro ter menos tempo para o tiro de meta, para lateral, Lei Vini Júnior, né, em relação a cobrir a boca para falar. Então, sobre esses dois tópicos, o que já está acontecendo do semiautomático, sua opinião, e sobre essas outras regras que a tendência é que sejam aplicadas também ao futebol brasileiro. Eu vejo com bons olhos, acho que o impedimento semiautomático, ainda bem que veio, porque tira aquela pressão sobre a arbitragem, que frame para cá, para lá, errou, acertou. Então acho que resolve de maneira rápida, como foi hoje. Então acho que isso é um avanço importante. Do jeito que estava aqui no Brasil, eu não gostava. Era muito tempo perdido, muita discussão e às vezes ainda se errava com o uso da tecnologia, porque a tecnologia é uma tecnologia às vezes, um pouco difícil, o que cabia parece que interpretação. Acho que assim não tem interpretação, eu acho que melhora bastante. Em relação às outras regras, a maioria eu sou de acordo. Essa da Lei Vini Júnior eu acho que não tem muito a ver, sinceramente. Eu acho que às vezes tampa porque para falar alguma coisa que não tem nada a ver. Eu acho que é um exagero. Na minha opinião, não gostaria que essa fosse aplicada. Mas a maioria das coisas que aconteceram na Copa do Mundo, eu acho que é para a melhoria do futebol. Início da vida, Rádio Coringão. Hoje na lateral esquerda, você não podia contar com o Bidu, o Angelelli também teve que sair. Tomou o terceiro cartão, ela não joga na quinta-feira, teve que improvisar o Pedro Milans. Na quinta, você deve improvisar algum jogador mesmo, ou você pensa em trazer até um menino da base, alguma coisa que seja treinando com ele? Na quinta, mas o Angelelli joga na quinta, o Bidu também talvez tenha condição de jogar. O Angelelli está suspenso. O Angelelli está suspenso Desculpa, vocês estão mais bem informados que eu. Mas o Bidu tem chance de jogar na quinta e a gente vai ver ainda. Vai ver na base se tem alguém, pode ser alguém do próprio elenco. Temos que esperar até lá. Obrigado, Diniz. Valeu.